boa tarde, meu amigo Denis, que prazer. Como falei ontem, a gente conversando, você é o padrinho, né? Você é a Raíssa a madrinha e você é o padrinho. Estamos aqui hoje, está minha filha aqui representando, né, nesse ensaio, nesse making off geral, representando o professor Takeo, Larinha de 8 anos. Então, assim, o programa ele é voltado pro direito, mas não é só pro direito, tá? Por isso que não estamos aqui formalmente vestidos, como pede a cultura, né? Vamos falar de futebol, vamos falar de comida, vamos falar de vestimenta, de praia, de viagem. Já tá aí o primeiro contraponto, um palmeirense e um corintiano. Você é palmeirense? Sou palmeirense, pô. Você não falou isso aí. Se você não tava aqui. Aí, ó, já tem que sair, galera, aí, ó. Então, assim, vamos falar de tudo, tá? Só que o pano de fundo é o direito, para trazer para aqueles que querem entrar numa faculdade, que tem o medo que eu tive. Eu lembro no meu primeiro dia que a coordenadora Daniele chegou e soltou aquelas informações, uma avalanche, nota P1, P2, isso, aquilo, falou, e eu fui para casa e eu falei para minha esposa, não vou mais, eu não vou dar conta. Passou 3 semanas, eu estava tirando de letra, e eu percebi no pessoal do primeiro semestre que chegou agora, falando a mesma coisa, não vou dar conta, e pelo contrário, né, a capacidade de adaptação que a gente tem é enorme. Então é isso, pessoal. O professor Takeo estará aqui no programa 1. Hoje é um programa de ensaio geral, é o programa 0. Sem falar, falamos da Raíssa, mas a Raíssa como madrinha. Raíssa, meu muito obrigado. Você é fenomenal. Você, assim como o Denis, quando eu falei, você já perguntou quando é. Nem perguntou se teria dificuldades, que não teria, está tendo, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem nossos familiares, né? E é muito difícil. Você que está aí no cantinho pensando, ninguém está falando que vai ser fácil, hein? Porque fácil não é. Não é e nunca vai ser, né, Clebão? Eu acho que tem vários pontos aí, né? Quando a gente fala de contraponto, quando você fala de raça, enfim, a gente vai ter muitas discussões aí. Acho que o que a gente pode pensar é que de que forma isso atravessa, né? Então a ideia para trazer para o público é o direito, né? De que forma que o direito também vai possibilitar outros caminhos, né? Para além dos caminhos que o Mano Brown já estava acusando lá muitos e muitos anos atrás, né? Então o Mano Brown, para mim, ele foi um dos primeiros ativistas assim no movimento negro, para mim, que minha referência para a constituição dessa ideologia, né, de pensamento, de enxergar essa sociedade. Então é isso, acho que tem uma galera inclusive com a gente, Elis, Tainá, Tatiana, que aí estão aí com a gente aí para juntar, somar com a gente, complementar esse projeto, e conta comigo, tamo junto. E vamos falar dos professores também, da Faculdade de Santa Rita. A gente foi autorizado a falar dela, né? Eu perguntei se poderia. Show. Como ele já falou, está num lugar periférico e, olha, uma faculdade de bairro, não tão grande, né? Mas assim, extremamente acolhedora. Eu não sei como é as outras por aí, mas a nossa acolhe mesmo. A professora Daniele, coordenadora, a professora Silvana, professor Takeo, que estará aqui, a professora Luciana do primeiro semestre de linguagem jurídica, maravilhosa. Hoje a Stephanie. Do ECA, né? Direito da criança e do adolescente. E professor André de Sociologia, maravilhoso. Leu um semestre inteiro um livro, quase me deixou louco. Eu tinha que ir para casa estudar, pegar Karl Marx, e foi minha melhor nota, se eu não me engano, 9,25. Lendo um livro, 4 meses, e foi minha melhor nota. Acredite se quiser. Depois eu vou dar uma olhada só para ratificar, mas acredito que sim. Esqueci algum professor. Pamela de Direito Cibernético. A Pamela que dá online pra gente também. E é isso, pessoal. Você que quer fazer... A Dani, eu esqueci da Dani. A coordenadora? Falei, foi a primeira, falei. Dani, né? Minha nota. Você que quer fazer uma faculdade, pessoal, realmente não é fácil, é super difícil, mas atravesse o medo, vá com medo mesmo. Eu não terminei
eu não sei como é que é hoje, eu tenho 43 anos, vocês me desculpem se eu errar, estou com um professor aqui. Antigamente era da primeira ao oitavo, o ensino fundamental, e depois o segundo grau, do primeiro ao terceiro. Sim. Ainda é assim? Agora é do primeiro ao nono. Primeiro ao nono, né? Eu sempre, desde cedo, 12, 13 anos, trabalhar para ajudar minha mãe e meu pai. Eu não terminei a escola regularmente, ano a ano. Então depois dos 14 eu tive que fazer supletivo, né? 6 meses, um ano, aí passava um ano, tal. Aí vim pro CPF e fiz o primeiro e o segundo, e o terceiro eu não terminei, pessoal. Aí depois nasceu minha primeira filha, Jaqueline, beijo filha, aos 23 anos, casei e abandonei a escola. Aí aos 42 anos de idade, depois de 20 anos, tem um Enseja, a gente vai, eu vou trazer o material, né, tudo anotado, vou passar para vocês, para quem quer terminar o primeiro e o segundo grau. O governo federal, ele faz essa prova no fim do ano, você se inscreve em junho e julho, em agosto você escolhe uma escola perto de casa, vai lá e faz. E eu, como já tinha terminado o ensino fundamental, coloquei o ensino fundamental para fazer também. Então eu fiz o fundamental e o médio. E não façam isso, eu não estudei nada. Pelo contrário, estudem, porque eu quase não passei em redação. A nota de corte era 5, eu tirei 5.4. Eu não estudei uma linha, fiz a redação lá do jeito que eu achava que era. Depois que eu quase não passei, eu fui pesquisar como que é uma redação. Então faço hoje no YouTube, né? Tem chaves, tem jeito, tem... Ali eu poderia ter ganho mais 2, 3 pontinhos de nota. E passei, peguei o certificado. Chorei muito de alegria, muito, porque meu sonho ia se realizar, que era entrar na faculdade. No primeiro dia de aula eu fui lá no banheiro, tirei uma foto. Boa noite, facu. Meu sonho. Aí mandei para familiares e foi aquela resenha. E para tirar dúvidas, teremos chat, eu não sei como que a gente vai fazer. A Raíssa vai ter que se virar. Tem como, Antônio? Tem. O chat... Quando tá ao vivo, daí a pessoa entra lá no texto e manda na caixinha do lado do... habilita o chat. Ah, tá. Mas tem que estar ao vivo. Tem que estar ao vivo, né? Para perguntas, né? Perguntas ao vivo. Isso, e foi aí que entrei na faculdade, já contei... Mas dá pra fazer uma live no Instagram, falar pra depois a pessoa assistir. Ah, tá, entendeu. Boa. A pessoa assiste uma live. E foi aí que eu cheguei na faculdade, pessoal. É de tirar os cabelos, que o Denis não tem. Quando chega o horário da prova, né, os dias, os trabalhos para entregar, fica uma loucura, todo mundo falando em grupo, a gente extremamente cansado. E eu vou passar por uma outra situação que o Denis contou no começo, que ele queria desistir, que depois dessa situação ele se revigorou, né, Denis? E eu vivo nesse êxtase até hoje. Eu já tinha antes esse êxtase de entender um pouquinho de lei e tal, porque eu sou padeiro a vida inteira, 25 anos, pai, o legado de pai, padeiro aposentado. Eu sempre entendi um pouco de 13º, férias, e sempre foi eu que tirava a dúvida dos funcionários, o que era, tal. E depois que a gente fez o simulado, né, a gente abraçou a causa como advogado de defesa da Boate Kiss, os 4 réus lá, né? E que no real eles já foram condenados a 20 anos, só que foi anulado o júri, porque o juiz entrou na sala dos jurados para conversar, e a gente vai estudar isso ainda. Se eu estiver falando alguma coisa errada, depois me corrijam. Aí anularam por causa disso, e o júri real. E você defender alguém que já foi acusado, não, sentenciado no real há 20 anos, e você chegar numa faculdade para defender, sendo que já estava tudo perdido. O Agnaldo, que se não me engano ele está no 9º semestre, que foi um defensor, na hora do ensaio você não estava, ele falou: Kleber, a gente vai perder. E no grupo você estava me acompanhando, eu falei para ele lá, no olho dele, eu falei: a gente não vai perder. Se a gente seguir essa linha, a gente não vai perder. E, pasmem, conseguimos vencer. Primeiro semestre. Foi maravilhoso. E depois dali, você viu no grupo, eu fiz uma carteirinha da OAB de papel, colei na testa, peguei uma taça de vinho, comecei a tomar. Minha esposa querendo dormir porque acordava cedo, e eu, adrenalina 1000. Só todo mundo dormindo em casa e eu querendo pôr pra fora, falando no grupo, igual um louco.
E o Denis foi daí que o Denis não desistiu, né, Denis? Exatamente, foi nessa pílula, acho que foi uma pílula aí que vem várias pílulas agora, porque o direito é isso, né? A gente tá vivenciando várias experiências, mas essa foi a melhor experiência com você, Clevão. Valeu aí. E Tamo junto. aí tem a máxima que dizem que penal é melhor, como é que eles falam? Penal é mais legal. Eu tenho um viés trabalhista, não tem jeito, cara, né? Porque é o que me dou melhor e que me sinto confortável. Mas eu vou ser sincero, ter ganho ali, advogado Cacai, dos políticos. Ele subiu na tribuna do STF e falou, uma vez perguntado para ele se ele queria ser ministro do STF, que ali seria o máximo que um advogado almeja, né? Ele falou que não, mas não por demérito, né? Pediu desculpa para os ministros, falou não para os ministros, falou não por demérito, senhores ministros. Se eu fosse escolher algo, eu gostaria de ser ex-ministro, por causa das polpas, né? Do orgulho de tal cargo tão bom. Ele falou que a premissa do advogado que ele pensa que não tem coisa melhor que pegar um habeas corpus e soltar alguém inocente, que essa é a adrenalina dele, de colocar uma tese e vencer, né? Que derrotas acontecem, faz parte, que faz você melhorar. E eu acredito que é isso. Agora que foi aquelas 3 horas que adrenalina e a tensão, mas no final foi maravilhoso. Revigorante, é isso, Clebão. Pra mais aí, agora a gente vai caminhar pro próximo. Vai ter. Eu pretendo ser promotoria agora, né? Pra tentar conhecer um pouquinho dos dois lados. Te falei isso. Você falou que pretende ser defensoria ainda, né? Defensor. Então, depende. Se for cair esse caso agora que a Tati propôs, que eu achei bem bacana, do João de Deus, aí eu não vou... se for, ela fez essa sugestão. Se for, eu vou pra promotoria, porque eu não vou defender, né? Eu acho que esses são outros lugares também, né? Que nem... Acho que seria até interessante, né? Trazer talvez no episódio 1. Porque eu mudo minha compreensão, porque quando eu chego no direito, eu chego com um pensamento, né? Eu acho que isso é bacana a gente trazer na nossa fala, de que a gente vai mudando um pouco as concepções, porque a gente tem uma concepção de cidadão, né? Quando você chega lá, quando você chega para você ser jurista, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Eu jamais ia pro criminal penal, jamais, né? Pro penal, por assim dizer. E aí, no júri simulado, eu mudei minha compreensão. E aí agora, só que eu tenho algumas ideologias, né, alguns valores morais que eu não vou sobrepor, então eu não vou defender um estuprador. Então, sim. Então eu não defenderia ele de jeito nenhum, mesmo sendo simulado. Entendi. Então não pretendo ser advogado se for essa a causa. Olha, eu também tenho alguns valores morais e não vou abdicar de nenhum. Mas na minha formação, eu quero experimentar de tudo, né? Até de repente defender um crime hediondo. Por que não? Para eu realmente saber como se portar, se vai me abalar como pessoa, né? Porque teve uma vez, foi até sobre o caso da minha filha, né? Eu vou contar rapidamente. A mãe dela não teve condições de criá-la quando tinha 7 meses de idade e deixou na casa com a minha mãe. E eu até então namorando há 3 meses, abraçamos minha filha, ela abraçou como filha dela, minha namorada. E a gente brincou na justiça por longos 7 anos sobre a guarda. E hoje a guarda é compartilhada, mas com residência fixa comigo. Eu abri a mão da pensão, não recebo pensão, não quis a pensão. Ela concordou em deixar ela morando comigo. E uma vez, numa conciliação, que a gente tem aula com a Prodani, né, tava mediador, e ela foi com o advogado e eu fui sem. Aí a advogada, bem preparada, e eu achando que sempre fui advogado, nem na faculdade tinha ido, peguei os documentos que provavam que ela morou comigo, tal, não sei o que lá. E a advogada foi e falou: vou mandar a busca e apreensão pro juiz para pegar a pequena e trazer para cá. Na hora me subiu a cabeça, o sangue ferveu e perdi o raciocínio lógico e eu vi que não era advogado nada, que eu tinha muito ainda para correr. E eu fiz essa pergunta pro professor Takeo. Ele falou: professor, por que vocês advogados são tão frios? Ele falou: não, Cleber, pelo contrário, a gente é bem preparado para a causa. Se você se prepara bem, nada que o outro falar ou debater vai te mexer com você. Mensagem no zap aí. Legal. Vamos lá.
Temos uma mensagem aqui. Tá. Eu preciso ler? Pode comentar. Tá. A nossa amiga pergunta aqui, Denis, eu vou deixar você responder essa. As pautas que vocês vão defender são de estudos ou casos da atualidade? As pautas que nós vamos defender, que vamos discutir aqui no podcast... Eu não entendi bem. Repete a pergunta, por favor. As pautas que vocês vão defender são de estudo ou de casos da atualidade? Eu acredito que é aqui no podcast. Que é os dois, acho que é os dois. Né? A perspectiva da gente trazer os conceitos, né? A nossa ideia é trazer conceitos a partir de um mapeamento que a gente tem lá da nossa própria unidade, ou da nossa própria faculdade, né? E da nossa turma. Sim. Mas aí trazendo também algumas situações reais também, né? Por exemplo, a ideia é trabalhar com, a princípio, o primeiro episódio sobre racismo, mas pegando todas as suas violências e de que forma que isso atravessa e permeia o meio jurídico, né? O direito. Então, a partir do que a gente discutiu, a gente discutiu tanta coisa, né? A gente ainda não afinou isso, né? Mas a ideia é isso, discutir conceitos do direito e aí tentar trazer exemplos, né, em situações reais para a gente poder debater, né? A atualidade, né? A atualidade. Então é as duas coisas. E não esquecendo lá do passado, e algo que me marcou também com o professor Takeo foi uma breve discussão que eu tive com ele, mas ele não teve comigo, né? Eu tenho como isso. Uhum. Até me abalou um pouco. Tirei uma nota baixa no primeiro semestre com ele, 5.5, e graças a Deus teve 2 questões que foram anuladas, então eu absorvi um ponto e até passei na nota dele. E é um tema polêmico, mas eu não vou fugir disso, né? Já que a gente está falando. Eu sempre achei desrespeito um negro preto usar a camisa "sou negro, nasci, tive sorte". Aí eu perguntei, professor, e se um branco usasse, seria preconceito? Aí ele falou que sim. Eu entendo como desrespeito, não como preconceito. E ele me explicou. Mas sabe por que isso, Denis? Eu vou te explicar. Muitos machistas, racistas que existem na periferia, de média idade como eu, não teve essa educação de saber como é que foi realmente todos os pontos, ou a maioria dos pontos lá atrás, de 400 anos, quando o negro saiu da África, que passou por toda essa escravidão no Brasil. Porque a escola não ensina. Ela só passa na televisão ali o que é racismo, aconteceu esse racismo, a pessoa foi presa, não foi, saiu pela porta da frente. Agora, o mérito não se ensina na escola. Se ensina que teve a Lei Áurea, que teve os escravos, que comiam pedaços do porco, que hoje tem a feijoada, mas não se ensina o fundo da matriz africana, do modo geral mesmo. Então a gente... Posso estar falando bobagem, pessoal, mas estou falando por mim. Às vezes a gente trata alguns pontos por desconhecimento, que era o meu caso. E quando o professor Takeo bateu o pé e falou, eu sou autoridade, eu entendo e eu sei o que eu estou falando, acabou, abriu minha mente na hora, e eu fui pesquisar e eu fui saber ao longo da matéria dele realmente o que era. E realmente é desrespeito e realmente é racismo, entendeu? E as escolas não ensinam isso como deveriam, não ensinam. Eu acho que até melhor faculdade também não deve ensinar, a USP lá, apesar de ter professores bem preparados, o próprio professor André estudou lá, ótimo professor, né? E realmente tem muito machista aí que é machista porque viu o pai, viu a mãe, mas na escola não aprendeu a lidar com uma mulher, não aprendeu. Então, fale um pouquinho disso, Denis, por favor. Eu penso que tanto o conceito de todas as violências, racismo, machismo, sexismo, homofobia, a gente agora, né, você fala da escola, eu posso falar com muita propriedade, né? Eu sou formador, inclusive, para as coordenadoras da rede da nossa região de Jaçanã, Tremembé, Santana, Tucuruvi, do Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais. E agora, a gente tem uma lei, a 16.639, que ela vai... 10.689, perdão. Que ela vai dizer que é obrigatório, há 20 anos atrás, o ensino de História e Cultura africana
e aí vem a 11.645 para incluir também indígena nas escolas. Só que aí são 2 pontos que a gente já discutiu na sala e gera alguns tensionamentos. São 2 pontos que a gente precisa pensar, né? O campo do subjetivo, que é o que eu acho, que eu penso do senso comum, e o que nós somos enquanto pesquisadores e estudantes. Deixa eu te interromper, não entendi. A lei é nova? Não, ela tem 20 anos. 20 anos. Você concorda que é pouco? Não, então, por mais que seja, mas vamos pegar os 20 anos. Em 20 anos não foi trabalhado. Então, é uma luta que o movimento... A lei só surgiu porque o movimento negro tensionou, fez movimentos políticos, passeatas, enfim, greves e por aí vai, para que tivesse os seus direitos assegurados. Sim. Tem toda uma história aí antes dessa lei, mas foi essa lei para garantir o direito desse ensino nas escolas, para conseguir constituir uma educação antirracista. E dentro desses 20 anos, a gente tem pessoas entrando nas escolas, professores, que eles vão para o seu lado pessoal e não vão trabalhar uma lei que está trazendo essa obrigatoriedade. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então a lei tem há 20 anos. Deveria ter mais? Deveria, mas infelizmente, quem é que está no governo? Pessoas brancas, elitizadas, que querem manter o seu poder. Se elas vão manter o seu poder, elas não vão construir políticas públicas e legislações que vão dar direitos à população negra, que não é dar direitos às populações negras, é aquilo que o professor falou, equidade, é garantir uma reparação histórica. Então esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, então, que você me questiona em relação à raça, em relação a esse lugar de discussão. E aí eu acho que o podcast aqui ele tem tudo a ver com isso. Porque assim, uma coisa é o que a gente tem enquanto cidadãos, como eu falei, enquanto CPF que está ali na nossa vida. Uma outra coisa, a gente está aqui enquanto futuros juristas, que já me identifico como jurista, e que a gente está pesquisando, a gente está se nutrindo. Então aqui a gente vai trazer o nosso pensamento, mas sempre vai ter um técnico, um professor, que vai estar ali para nos respaldar. E o público também, muitas pessoas que vão aqui, dependendo da nossa fala, falam, poxa, isso daí não foi bacana. Então vai trazer uma constituição de uma outra ideia, contrapontos de ideia. Então, o senso comum que a gente pode chegar nas unidades, nos cidadãos, nos indivíduos, vai conseguir talvez trazer esse pouco que na escola não teve, para esses que já estão fora da escola. Essa é a minha opinião aqui, pensando no podcast. Mas nas escolas, principalmente na Prefeitura de São Paulo, inclusive esse ano lançou o currículo Educação Antirracista. Então, ou seja, tem o farol antirracista na nossa prefeitura, que é um projeto da Secretaria Internacional, tem o projeto de Educação Antirracista, que é um projeto de Secretaria Municipal, e todas as diretorias e todas as escolas têm que se implicar, e esse é o nosso papel. Todos, a gente consegue garantir a obrigatoriedade de todos? Não. A gente não consegue atuar na cabeça das pessoas, mas a gente consegue trazer a formação. Então, para responder sua pergunta, é isso. Eu acho que o podcast, ele vai ajudar a gente a trocar essas ideias aí. Concordo com você. 20 anos é melhor que nada. Acredito que deveria ter mais, mas é o que você falou. Brancos no governo e afins. Discussão ótima, acalorada, que vai só agregar muito no episódio 1. Você estudante de Direito que queira estar sentado aqui, entre no nosso Instagram. Sabe dizer qual é o nosso Instagram, deles? Justiça no podcast. Isso. Você, estudante de jornalismo, viu que a gente está meio perdido aqui? Precisamos de você que queira participar voluntariamente. A princípio, aqui o projeto é totalmente independente. Você, estudante de Direito de qualquer faculdade que queira participar, entre em contato com a gente também. Passa a rede social que tá ali, ó, também, ó. Ali, ó. Isso, ó. O meu Instagram, Kleber Carlos Silva. O da Raíssa, @Raíssa Tomás _Lopes. E o Denis _Black Music. É um Instagram antigo, gente. Normal. Entre em contato, venha participar, venha agregar, porque é feito para vocês, para gente. E até então, estudantes e pessoas que se identifiquem com o direito e queira fazer a diferença, porque só falar, só ir para a faculdade, pegar o diploma, advogar, fazer jornalismo, isso não vai mudar. Faça a diferença, venha fazer a diferença. Tá eu, tá o Denis, a sala inteira, não dá para falar nome, 60 pessoas. Pessoal, obrigado por tudo, tamo junto, conte com a gente, fala em nome de todos.
Isso aí. E até o episódio 1, que dessa vez